Olá pessoal, hoje dia 16 de junho de 2021, trago novidades. Eu vou dar aqui um pequeno spoiler, tá? É uma prévia apenas. O canal Biblioteca de Babel entrou em parceria com a White People, que é uma marca maneiríssima e que através da sua loja está com produtos incríveis, camisetas como essa aqui que eu estou usando, ó, com essa estampa lindíssima do James Joyce, feita especialmente para o Bloomsday, né? E em breve a White People estará lançando uma coleção com estampas literárias. Então serão 10 autores, escritores e poetas selvagens e geniais com estampas como essa, né? Estampas lindíssimas. E além do Joyce, a coleção terá Dante Alighieri, Dostoiévski, Edgar Allan Poe, Arthur Rimbaud, Baudelaire, poetas e escritores beatniks, Burroughs, Bukowskis e muito mais, né? E esses belos e malditos e outros escritores, né, terão aí cada um a sua estampa e eu traria assim um vídeo falando sobre cada um desses autores e em cada vídeo eu vou apresentar então uma camiseta ou algum outro produto com a estampa desse autor, desse vídeo que eu vou produzir. Então não perca tempo, ao terminar de ver esse vídeo, vá direto fazer uma visita no site, no perfil, aqui no Instagram. Estou deixando aqui tudo abaixo na descrição, o endereço. Conheça as camisetas, os demais produtos da White People, tudo de primeiríssima qualidade, e não só literatura, mas também bandas alternativas, filmes cult, e também, além das camisetas, quadros, ecobags, canecas, tudo com estampas exclusivas, tá? E qualquer dúvida, manda lá uma mensagem para o Júnior, para a Fernanda, esse casal que é top de linha. Tá? Então, em breve, em cada vídeo aqui no canal Biblioteca de Babel, estarei apresentando um escritor, um poeta, falando um pouco da sua biografia e de suas obras, e estarei apresentando uma camiseta desse autor, como essa estampa aqui, essa do James Joyce, que é para o Bloomsday. Então, combinados? Conheça White People. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre o Bloomsday. O pessoal aí tem dúvida, né? Quem não conhece a obra do James Joyce, quem nunca leu ou que ainda não leu Ulisses, né? E se fala muito em Bloomsday, o que é o Bloomsday? Bom, o Bloomsday, ele é uma comemoração, né? Ele se tornou uma comemoração internacional, primeiramente local, né? Começou na Irlanda, em Dublin, e depois se espalhou para os outros países, né? Então, comemora-se no dia 16 de junho de todo ano, com direito aí a eventos, né, festividades, eventos oficiais, inclusive. E aqui no Brasil não é diferente, não é? Todo ano também tem em vários estados, em várias cidades, se comemora o Bloomsday, que é o dia em que se passa no livro, né, no romance Ulisses de James Joyce. Então, é o dia de Leopold Bloom. Tá? Então, no ano de 1922, o escritor irlandês James Joyce lança em Paris, pela Shakespeare Company, o seu livro mais famoso, que é Ulisses. Cercado de processos e escândalos, né, o livro se tornou um clássico da literatura moderna. Trata-se então do grande livro do século XX, né, que na época foi considerado pornográfico, chegou a ser proibido nos Estados Unidos, né? Então ele fez história assim, já na época do lançamento. Aliás, antes de ser lançado como um livro, ele foi lançado em fascículos, né? E já tinha lá todo um burburinho, toda uma polêmica em volta da obra. Tá? Então o livro ele conta tudo o que aconteceu em um dia, em um único dia, na vida do Leopold Bloom, que é o personagem principal,
existem 3 personagens que eu considero os principais, né? Então, o livro conta a história de um dia na vida desses personagens, o Leopold Bloom como personagem central, e a história se passa no dia 16 de junho de 1904, em Dublin, na Irlanda. Muito resumidamente, o livro ele compõe de 3 personagens, como eu falei, que são os principais. Há uma série de outros personagens, né, ao longo do romance que vão aparecendo, mas o eixo principal é essa tríade, que é Leopold Bloom, Molly Bloom e Stephen Dedalus, né? O Leopold Bloom ele tem 38 anos, ele trabalha em 2 jornais vendendo anúncio, tá? Então logo pela manhã, um pouco antes de sair de casa, ele descobre que a sua esposa Molly Bloom, de 34 anos, está para se encontrar com o seu amante, né, em sua própria casa. O Leopold então sai de casa e vai perambular por toda Dublin, conhece o jovem Stephen Dedalus, que é um jovem escritor, ele é professor, e ele acabou de voltar de Paris porque a mãe morreu, né? E o Leopold vê em Stephen Dedalus a figura do filho que ele perdeu. E Stephen vê Bloom como a figura do pai que ele abandonou. Então, a história aparentemente banal, ela é uma metáfora da história humana, né? O livro, ele, dependendo da sua edição, né, ele tem aí para mais ou para menos, né, por volta de 1000 páginas. A edição que eu tenho aqui é da Penguin de Companhia. Essa aqui eu já mostrei em vídeos anteriores. Está com um pouco mais de 1000 páginas, 1106 páginas, né? Incluindo aí a nota do tradutor, a introdução, dá 1106 páginas, tá? Então trata-se do dia mais longo da literatura, né? E ainda hoje é considerado muito difícil de se ler e de entender, tá? Isso porque, ao escrever o romance, o James Joyce estruturou a sua história usando de várias técnicas e formatos diferentes para cada capítulo, além de criar e recriar palavras, neologismos, além das inúmeras referências literárias, né? A Odisseia de Homero é a mais óbvia, todo mundo, né, já sabe alguma coisa com relação a essa referência. Mas também tem referências a Shakespeare, a Dante e tantos outros. O livro é carregado de símbolos, referências mitológicas, lendas irlandesas, e existem uma série de armadilhas e enigmas dentro do livro. Porém, não é nem tanto por uma questão estilística própria do livro, né, ou pelo seu formato labiríntico que ele é difícil, né? Chegou a ser considerado até impenetrável em alguns momentos aí por alguns leitores, né? Bom, em última análise, o que faz com que Ulisses de James Joyce seja um livro tão difícil de compreender é justamente a perda da dimensão mitológica que o homem moderno vem sofrendo ao longo do tempo. Então, o mitólogo estadunidense Joseph Campbell, ele já alertou sobre a nossa perda de referência mitológica e o nosso empobrecimento, o empobrecimento do nosso imaginário, né, para reconhecer os símbolos e arquétipos que representam todas as possibilidades de experiências humanas. Como estamos perdendo a nossa dimensão mitológica e, em consequência, perdemos a nossa capacidade, então, de interpretar a realidade à nossa volta e tudo o que a grande literatura tem a nos oferecer. Por isso que não apenas Ulisses de James Joyce, mas outras grandes obras, nós acabamos tendo dificuldade de compreender o seu real sentido. Mas vamos lá, o Bloomsday ele pode ser considerado uma celebração do amor, porque James Joyce ele teve o seu primeiro encontro, né, com a sua única companheira e esposa, Honora Bernacle,
que foi justamente no dia 16 de junho de 1904, é o dia que se passa a história de Ulisses, né? E então foi nesse dia que o Joyce ficou com a Nora pela primeira vez, né? Então não deixa de ser, à maneira de Joyce, uma declaração do seu amor pela sua esposa, imortalizando um dia especial em um livro como o Ulisses, né? O dia em que eles se encontraram, que eles ficaram juntos pela primeira vez. E que hoje é comemorado, né, em várias partes do mundo, anualmente, né, com eventos, com intervenções em pubs ou nas ruas, o pessoal se encontra, se reúne, então tem música, tem leituras trechos de Ulisses ou mesmo de outras obras do Joyce, né? Muito bate-papo, muita discussão em torno da obra de James Joyce. Então é isso. O Bloomsday é justamente essa comemoração, que é o que nós estamos comemorando hoje, né? Aproveitando logo mais às 19 horas, né? No horário de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, haverá uma comemoração do Bloomsday pela Sociedade Literária James Joyce de Campo Grande, né? E que está em sua 4ª edição. Esse ano o tema é James Joyce, Far Away So Close. E eu faço parte da programação, né, e vou deixar aqui no vídeo a imagem da programação. Estão todos convidados, então. Né? Bom, e eu tenho deixado nessas últimas semanas, aqui no canal da Biblioteca de Babel, estão disponíveis aí os vídeos sobre a obra de James Joyce. Cada vídeo eu falo de um livro, então tem a Música de Câmara, que é o primeiro livro do James Joyce. Aí tem Dublinenses, um retrato do artista quando jovem, e assim por diante. E logo mais, depois do Ulisses, tem ainda alguns livros para finalizar, mas já estamos na reta final. Bom, então é isso, pessoal. Mais uma vez, agradeço pelo vídeo. Deixa aí o seu comentário, né? Vamos comemorar o Bloomsday. Se você não conhece a obra de Joyce, procure conhecer. Leia Dublinenses, O Retrato do Artista Quando Jovem, que são livros mais acessíveis, e depois aceite o desafio de ler e de conhecer Ulisses de James Joyce. Então é isso, pessoal. Deixa aí o seu comentário, se você já leu James Joyce, se você não leu, e a gente vai conversando aí, e até o próximo vídeo então. Um grande abraço.